Vamos lá. Segunda Guerra Mundial, a primeira parte. Bom, a princípio eu tenho que retomar com vocês o chamado revanchismo alemão, ou seja, basicamente a indignação da Alemanha em relação aos termos do Tratado de Versalhes, que foi imposto pela França e pela Inglaterra sobre a Alemanha. Evidentemente que o tratado tinha termos muito humilhantes para a Alemanha, além da Alemanha perder parte do território, além da Alemanha ser dividida ao meio pela Polônia, a Alemanha teria que pagar uma multa milionária de indenização tanto para a França quanto para a Inglaterra. Então, toda essa humilhação que foi imposta à Alemanha no final da Primeira Guerra irá voltar com esse sentimento de revanchismo. E após o domínio nazista ser consolidado em 1934, com a chegada de Hitler ao poder, se transforma em o líder supremo da Alemanha, o Führer, você vai ter esse revanchismo alemão acentuado. Aqui, para a gente retomar o que já acontecido, aqui nós temos um mapa antes do final da Primeira Guerra, nós tínhamos o Império Germânico e o Império Austro-Húngaro. Após o final da Primeira Guerra, você tem basicamente a desagregação do Império Germânico, com a formação da Alemanha. Você tem a criação da Polônia, e a Polônia vai ter uma saída ao mar passando pelo meio da Alemanha e separando a Prússia, que era a região mais rica da Alemanha, do restante da Alemanha, que foi um golpe evidentemente muito forte à economia alemã. Isso era uma humilhação sem fim. Além disso, a Alemanha perdeu territórios aqui na divisa com a França, principalmente a região de Sarre, que foi basicamente doada para a França por 15 anos para poder compensar a tomada da Alemanha da região de Alsácia e Lorena depois da Guerra Franco-Prussiana. Além disso, você tem a desagregação do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro basicamente se desagregou em diversos países e a Áustria se tornou um mini país e a Hungria também um país muito pequeno. Foi criada a Iugoslávia, a Tchecoslováquia e a Romênia foi aumentada. Então, nós temos essa disposição do mapa da Europa, basicamente, antes da Primeira Guerra. E o que mais incomodava a Alemanha realmente era esse corredor polonês que atravessava a Alemanha. É importante dizer que esse avanço da Alemanha foi gradual. Hitler chegar ao poder foi um avanço muito importante, evidentemente que todo mundo tinha noção das ideias que Hitler pregava, mas por que a França, a Inglaterra ou mesmo os Estados Unidos não interferiram quando Hitler chegou ao poder? Porque você tinha a chamada política do apaziguamento. Todos os países da Europa não gostariam, não queriam entrar novamente em um conflito político. Eles basicamente queriam deixar a Alemanha seguir o seu caminho para que não fosse reforçado o revanchismo. E além disso, durante o período em que foi o pós-guerra, você teve a depressão de 1929, então os países europeus estavam muito mais preocupados com a situação interna, econômica, do que com a própria Alemanha. Então, além disso, você também tem a percepção de que o Tratado de Versalhes foi muito duro. Então, você tem essa política de apaziguamento como se fosse uma recompensação, basicamente, pelas injustiças cometidas pelo Tratado de Versalhes. Mas, apesar dessa política de apaziguamento, Hitler, aproveitando-se dessa política de apaziguamento, Hitler ele vai basicamente expor seu desejo expansionista alemão para o leste da Europa. Eu falei para vocês na última aula que Hitler acreditava que para a Alemanha chegar à sua glória máxima, ela tinha que ocupar o chamado Estado Vital, a região vital. Essa região vital seria o leste europeu, ou seja, a intenção da Alemanha sempre foi se expandir para o leste europeu. E Hitler propunha isso no seu discurso, todo mundo sabia dessas intenções, mas por que a França e a Alemanha não ficavam preocupadas? Porque se a Alemanha se expandisse a leste, a Alemanha ia basicamente ser uma segurança a mais contra a União Soviética, que já era uma ameaça socialista muito forte, e os países capitalistas evidentemente queriam ficar o mais distante possível. Então, se a Alemanha começasse a invadir os países do leste, ia ser uma barreira a mais ali contra a União Soviética. E devido a essa política de apaziguamento e devido a essa, basicamente, tentativa de fazer a Alemanha uma barreira contra a União Soviética, a Alemanha vai agir livremente até 1939. A Alemanha vai reincorporar a região de Sarre,
depois mais ou menos de uns 14, 15 anos, que foi o que a França explorou da região, a Alemanha ela vai repudiar as restrições militares, ela vai basicamente ignorar todas as limitações do exército que foram impostas pelo Tratado de Versalhes, ela vai começar uma produção armamentista muito grande e vai aumentar muito o número do seu exército. E a França e a Inglaterra vão ignorar esse repúdio às restrições e vão deixar a Alemanha livre. A Alemanha cada vez mais vai produzindo armas e cada vez mais vai ter um exército mais poderoso. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria. Lembrarmos que, pelo Tratado de Saint-Germain, a Áustria não poderia se juntar à Alemanha. Isso estava no tratado de pós-guerra, ou seja, aqui novamente a Alemanha estava desobedecendo um termo de tratado pós-Primeira Guerra Mundial e novamente tanto a França quanto a Inglaterra não fizeram nada. E assim a Alemanha vai anexar os Sudetos, que era uma região do país que tinha se originado depois da Primeira Guerra Mundial, que era a Tchecoslováquia. A Alemanha simplesmente vai invadir e vai anexar essa região desse país. E aproveitando-se disso, a Tchecoslováquia foi uma união entre dois povos basicamente, os povos realmente tchecos e os eslavos da Eslováquia. Então você vai ter a formação da Tchecoslováquia com esses dois povos, aproveitando-se da invasão da parte tcheca pela Alemanha, a Eslováquia vai simplesmente declarar a independência em relação à Tchecoslováquia, que era a união dos dois povos, e a Alemanha, aproveitando da situação, vai simplesmente anexar a parte tcheca. Então você vai ter o desaparecimento da chamada Tchecoslováquia de uma hora para outra. E depois que você tem basicamente a Alemanha anexando quase metade de um país, você tem o sinal de alarme na Europa. Aqui mais ou menos mostra, né, a Alemanha, aqui o território que ela tinha. Em 1939 a Alemanha anexou a Áustria, anexou a região dos Sudetos e anexou a parte tcheca aqui da antiga Tchecoslováquia. Você vai ter um alarme na Europa com a anexação da parte tcheca e com isso você tem o fim da política do apaziguamento, ou seja, a Inglaterra e a França estavam sob alerta máximo em cima de Hitler. Basicamente, deram um ultimato a Hitler: se você fizer mais um movimento alterando os mapas da Europa, nós vamos agir, vai ter guerra. Mas, pessoal, qual era o principal preocupado naquele momento? O principal preocupado não era a França nem a Inglaterra, que ainda estavam sendo muito negligentes, mas sim a Polônia. A Polônia, que estava passando pelo meio da Alemanha, estava morrendo de medo de ser invadida, porque evidentemente que o maior desgosto alemão naquele momento era a passagem no meio de um país, de um território de um país vizinho. Então, você tem esse ultimato a Hitler basicamente falando: caso ele invada a Polônia, vai haver guerra na Europa. Hitler vai ser muito esperto. Antes de invadir a Polônia, ele vai fazer o chamado Pacto Germano-Soviético. E esse aqui é um ponto importante da aula. Esse slide realmente é o que pode cair no vestibular. Esse pacto foi um pacto no momento do período, foi um pacto um tanto quanto peculiar. Ninguém entendeu muito bem o porquê disso, mas depois que a história passa, você acaba entendendo o porquê. Por que Hitler naquele momento fez um pacto com os soviéticos, sendo que o regime que Hitler pregava era totalmente antissocialista? Por quê? Porque Hitler, na iminência de uma guerra, ele não queria abrir duas frentes. Ele não queria novamente ter seu exército disperso, não novamente porque ele não incomodava a Alemanha na Primeira Guerra, mas ele não queria que o exército alemão se dispersasse em duas frentes de guerra novamente, uma frente oriental com a Rússia e uma frente ocidental com a França e a Inglaterra. Então ele já fez um pacto de paz com os sovietes. Evidentemente que é um pacto que não ia durar muito tempo, mas ele fez esse pacto basicamente garantindo que a Alemanha tivesse apenas uma frente de batalha. E além disso, esse pacto tinha um acordo embaixo dos panos. A Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comandada por Stalin, vão dividir a Polônia, ou seja, eles vão basicamente novamente dividir um país. Os soviéticos vão invadir do lado oriental e os alemães vão invadir a Polônia do lado ocidental. E a Polônia vai sumir do mapa assim que começar a Segunda Guerra Mundial.
Evidentemente que ele tratado num momento muito peculiar, por isso foi essa questão do choque. Até fizeram essa charge aqui, né, do casamento de Hitler com Stalin, que é uma que já apareceu em diversos vestibulares. Tá, que até tem a frase aqui: me pergunto quanto tempo vai durar essa lua de mel entre os dois. Evidentemente que não muito, porque os dois se odiavam muito, eram regimes totalmente antagônicos. E aqui tem mais uma charge, né, basicamente Hitler perguntando assim, se apresentando, né, com Stalin e basicamente falando: a escória do mundo, acredito eu, e Stalin responde: o assassino sangrento dos trabalhadores, presumo. Então você tem esse tratado, essa tipo educação, evidentemente os trabalhadores estavam com as facas nas costas para apunhalar quando fosse necessário. Então era um acordo realmente com o inimigo. Então, em 1939, você tem a invasão da Polônia e a deflagração, ou seja, o início da Segunda Guerra Mundial. E, pessoal, efetivamente a Alemanha mostrou todo o seu poder nesse momento. A Alemanha invadiu a Polônia com uma velocidade surpreendente, evidentemente não invadiu sozinha. A Alemanha invadiu, como falei para vocês, na frente ocidental, enquanto na frente oriental quem invadiu foram os soviéticos. Então a Alemanha invadiu apenas metade da Polônia, mas mesmo assim foi uma invasão que mostrou o tamanho da força da Alemanha. A Alemanha derrotou a Polônia em basicamente 3 semanas, submeteu totalmente o país. Foi até engraçado, pessoal, porque mostrou a grande diferença que existia entre o exército alemão e o exército polonês. Enquanto o exército alemão andava de tanques de guerra blindados e aeronaves também blindadas, fazendo táticas de guerra muito avançadas, que eu vou explicar mais na frente, a Polônia basicamente tinha tropas montadas ainda, chamados polacos. Então, pessoal, foi realmente um conflito fora de proporção. A Alemanha destruiu, dizimou a Polônia. Evidentemente também por aquela questão do ódio da Polônia ter passado por dentro da Alemanha para ter uma saída para o mar. Então nós temos aqui o início efetivamente da Segunda Guerra Mundial, no momento em que a Alemanha invade a Polônia. Bom, pessoal, agora eu vou falar alguns dados específicos sobre a Segunda Guerra Mundial e mostrar o porquê essa foi a batalha mais sangrenta que existe na história do mundo e por que ela é tão importante historicamente, como conhecimento geral, saber por que ela aconteceu. Aqui alguns dados muito importantes e o porquê esse conflito foi importante para a humanidade. A princípio, por que é chamado de Segunda Guerra Mundial? Porque efetivamente foi uma continuação da primeira. Por quê? Revanchismo alemão. Evidentemente que um dos motivos mais fortes para a ocorrência da Segunda Guerra foi o Tratado de Versalhes, foi porque a primeira não foi finalizada corretamente. Então a Alemanha novamente voltou com esse revanchismo, você teve a Segunda Guerra Mundial. Então por isso se chama de Primeira e Segunda Guerra Mundial, por quê? Porque foi basicamente uma continuação. O período entre guerras foi basicamente um armistício entre os países da Europa, para depois voltar numa guerra generalizada que ia ser muito maior que a primeira. A Segunda Guerra Mundial teve dimensões gigantescas, nunca um conflito militar teve essa dimensão na história e provavelmente nunca vai haver. A Primeira Guerra basicamente ficou parecendo um conflito pequeno com a Segunda Guerra em vigor. Você teve uma terror e destruição enorme e estima-se que os mortos estão entre 66 e 85 milhões de mortos. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial teve cerca de 10 milhões de mortos, ou seja, um número que se estima de 6 a 8 vezes mais. Então é bastante destruição a mais que a Primeira Guerra Mundial. O segundo aspecto importante é que você vai ter basicamente duas guerras quase separadas e quem vai unificar essas duas guerras vai ser entrado os Estados Unidos na guerra. Você vai ter uma guerra na Europa e uma guerra asiática. A guerra na Europa, basicamente a Alemanha contra todos, na guerra asiática você vai ter o Japão contra todos. Então eram duas guerras separadas até os Estados Unidos entrar e basicamente unificar esse conflito que estava acontecendo no mundo. Bom, essa aula em si vai falar sobre a guerra na Europa em si, e realmente é a parte mais importante. A guerra na Europa e a frente, principalmente a frente, ali ainda a frente ocidental, a frente que delimitava Inglaterra, França e Alemanha, que foi o conflito mais importante que existiu nessa guerra. Bom, como expliquei para vocês, a Polônia foi conquistada em menos de 3 semanas. A tática alemã que vai fazer você ter uma conquista tão rápida, chamada de Blitzkrieg.
Blitzkrieg em alemão significa guerra relâmpago, ou seja, a Alemanha tinha uma tática muito específica que eu vou explicar no próximo slide, utilizando blindados, também utilizando a aviação para conseguir penetrar rapidamente nas defesas dos inimigos. Tá aqui embaixo, uso como divisões blindadas, que são os Panzer. Os Panzer são esses tanques blindados que estão aqui na imagem. Você tem a colaboração da Força Aérea, a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã no período. Aqui você tem basicamente um esquema mostrando sobre como era a tática do Blitzkrieg. O primeiro passo era basicamente atacar em duas frentes, em dois pontos distintos e concentrar a força nesses pontos. Você ia ter basicamente a concentração da força nesse único ponto, então você ia conseguir passar o inimigo essa região aqui, então você ia fazer a circundação pelo inimigo e pegar ele nas costas. Ou seja, você passava aqui com duas frentes de blindados e o inimigo que sobrava no meio estava encurralado e os aviões que a Luftwaffe passava em cima bombardeando essa região aqui. Uma tática de guerra muito inteligente, utilizando todo o poder bélico alemão. Bom, agora partindo para a frente ocidental. A frente ocidental, a princípio, né, bem no início da Segunda Guerra Mundial, assim que a Alemanha invadiu a Polônia, começou a guerra, a França já declarou de volta a guerra à Alemanha e a Inglaterra também declarou guerra à Alemanha. Mas a Alemanha naquele momento não tinha feito nenhum movimento, a Alemanha dominou a Polônia primeiro. Tanto que ao início a frente ocidental foi chamada de guerra de mentira. Por quê? Porque nenhum dos dois lados atacava. E ficou isso até maio de 1940, você ficou bastante tempo sem ter um conflito específico, mas você tinha tropas estabilizadas na fronteira da França e na fronteira da Alemanha também. E um fato até interessante é que a França, né, acabou fazendo um reforço tão grande na fronteira direta com a Alemanha, que esse reforço aqui na fronteira direta entre a França e a Alemanha, chama de linha Maginot. Eles fizeram uma grande fortificação, ou seja, fizeram bastante trincheiras que tinham até banheiro aqui nesse momento, para deter o avanço alemão aqui pela fronteira direta, né, com a Alemanha. E Hitler, ele tentou basicamente fazer com que não ganhasse tempo, basicamente. Hitler sabia que a guerra estava iminente, mas Hitler tentou basicamente dissuadir os aliados, né? Tentou falar basicamente assim, não, a Polônia já está conquistada, tipo, espera um pouco, tentando fazer um armistício, né? Para conseguir realmente consolidar o domínio da Polônia, para depois ter uma única frente de batalha. Mas a França e a Alemanha não acabaram caindo nisso. A Inglaterra tentou fazer, né, uma boicotagem aí no abastecimento alemão. A Inglaterra tentou impedir que o ferro sueco, que é uma região muito próxima da Alemanha, uma região que fica ao norte da Alemanha, abastecesse ali a grande produção de armas alemã. A Inglaterra vai tentar impedir esse abastecimento, e a Alemanha, em resposta, ela vai conquistar a Noruega e a Dinamarca, que são regiões muito próximas ali à Suécia, que também continham muito ferro. Ou seja, vocês já perceberam que a resposta da Alemanha era muito exacerbada naquele momento. No momento em que a Inglaterra também basicamente impede o abastecimento alemão, você tem a Blitzkrieg finalmente deslanchando no Ocidente, ou seja, a Alemanha ela vai agora realmente ter um conflito direto contra a França e contra a Inglaterra. E agora, pessoal, em relação sobre a França em específica, aquela linha Maginot que eu falei para vocês, que foi aquela grande fortificação que a França fez entre a fronteira com a Alemanha, ela foi evitada. A Alemanha, de vez de passar por aquela grande fortificação, ela fez o quê? Invadiu a Holanda, dominou a Holanda, depois invadiu a Bélgica, dominou a Bélgica e chegou até o território francês, que era onde existiam as frentes mais fracas. Essas frentes que ficavam na divisa com a Bélgica eram as partes mais fracas da frente francesa. Então Hitler fez um plano muito inteligente e Hitler conseguiu pegar o exército francês por trás, destruiu o exército francês e derrotou a França rapidamente. Ou seja, isso foi algo que chocou o mundo. A França, que era um grande adversário continental ali para a Alemanha, havia sido derrotado em muito pouco tempo, mostrando a terrível força alemã naquele momento. E a Alemanha se consolidava basicamente como um exército invencível aos olhos dos aliados nesse momento. Você tem até aqui né, a imagem de Hitler em Paris aqui. Evidentemente que você tem a questão do revanchismo alemão muito grande nisso. A França foi uma grande responsável pelo Tratado de Versalhes, então Hitler evidentemente que
passeou por Paris, desfilou em Paris, tirou foto, basicamente tentou impor a mesma humilhação que os franceses tentaram impor na Alemanha no final da Primeira Guerra. E é até importante falar que Hitler fez questão de assinar o Tratado de Rendimento da França no mesmo vagão de trem que a Alemanha assinou o Tratado de Rendição na Primeira Guerra Mundial, para realmente mostrar assim, você ferrou com a gente, agora nós vamos ferrar com vocês novamente. Tem essa imagem aqui também muito famosa, que é um francês chorando vendo os nazistas passeando em Paris. E agora, falando sobre o domínio da França em específico, a Alemanha vai dominar militarmente toda a região do norte, litoral do Atlântico, evidentemente para fazer uma proteção contra a Inglaterra, que estava aqui em cima. Então você tem basicamente uma parte do norte e do litoral do Atlântico dominada diretamente pelo exército nazista, e embaixo você vai ter a formação de uma área livre de dominação militar, só que ao mesmo tempo essa região aqui de baixo ela vai ser dominada por um fascista colaborador do regime nazista. Então basicamente toda a França vai estar sob as ordens de Hitler. Você vai ter um governo de resistência formado pelo Charles de Gaulle, porém ele não vai ser muito eficiente, então você vai ter basicamente a França inteira ocupada e recebendo ordem dos nazistas. E aí, agora que um grande inimigo estava no chão, só faltava um grande inimigo na Europa para a Alemanha consolidar totalmente o seu domínio, que era a Inglaterra. E a Alemanha vai tentar destruir a Força Aérea Inglesa. Por quê? Vocês sabem que a Inglaterra é uma ilha, portanto o meio mais rápido da Alemanha conseguir bombardear a Inglaterra era pelo ar, não pela marinha, porque a marinha inglesa sempre foi conhecida como uma marinha muito poderosa. Já que a Alemanha sabia que não poderia vencer diretamente uma batalha naval, a Alemanha investiu totalmente na força aérea alemã, o Luftwaffe, contra a RAF, que é a Força Aérea Inglesa. Então você vai ter esse conflito muito forte naquele momento, e a RAF, que evidentemente como a Inglaterra era uma ilha, treinou muito bem também a sua força aérea para proteção contra a Alemanha. Então você vai ter o exército alemão não conseguindo render a Inglaterra. Até naquele momento, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro britânico, ele vai falar que nunca antes no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão pouco. Ou seja, ele vai falar basicamente que os nazistas não dominaram o mundo naquele momento justamente por causa da força aérea inglesa que impediu a rendição da Alemanha naquele período. A invasão, a Inglaterra falhou, mas houve uma imensa destruição da infraestrutura inglesa. Evidentemente a Inglaterra ficou muito chocada com o poder que a Alemanha quase venceu a guerra em um ano de conflito basicamente. Então foi um choque para o mundo como um todo, aquele gigantesco poder alemão. Evidentemente o mundo estava em total tensão dessa ameaça nazista que basicamente era sobre o mundo inteiro, né? Porque até a Inglaterra, que era a única fonte de esperança, estava a um fio de perder. Em 1941 você vai ter a estabilização, ou seja, o regime nazista vai atingir o seu máximo. Tem aqui até a invasão da União Soviética, mas eu vou falar isso no próximo slide. Vamos delimitar aqui apenas a Europa continental. O Império Nazista basicamente dominou tudo que tinha para dominar na Europa, faltando aqui Grécia e alguns países aqui de baixo. Lembrando que a Itália era uma região aliada dos nazistas, formava aquele eixo que eu escrevi para vocês, como a Tóquio, Berlim. Tóquio também, no caso do Japão, o Império Japonês também é aliado dos nazistas. Então você tem os nazistas basicamente dominando a Europa como um todo. E você vai ter basicamente a única resistência da Europa com a Inglaterra. Lembrando novamente também que a Espanha e Portugal tinham regimes fascistas, ou seja, também eram apoiados, eram aliados dos nazistas. Então você tem basicamente a Alemanha dominando todo o território europeu, exceto a Inglaterra. Por isso que eu falei para vocês, a Inglaterra é o único fio de esperança que existia no mundo naquele momento. E no momento em que a Inglaterra
que a Alemanha achar que já está com a guerra sob controle, a Alemanha vai precisar de combustível. Por isso a Alemanha vai acabar invadindo a União Soviética. A Alemanha gostaria sim de ter finalizado a Inglaterra, só que você ficar mandando bombardeios diários aéreos para a Inglaterra era uma coisa que demandava muito combustível, e você basicamente foi forçado a invadir a União Soviética para conseguir combustível. A União Soviética sempre foi uma região que teve muita reserva petrolífera, ou seja, Hitler queria se apossar daquelas regiões para abastecer seu exército, porque o exército alemão dependia muito das inovações tecnológicas, dos aviões, dos blindados, então você tinha um gasto de combustível muito alto. Hitler vai romper um pacto com os soviéticos e ele vai basicamente invadir a União Soviética a todo vapor. Ele vai impor também a tática de Blitzkrieg lá. Pessoal, nesse momento é importante dizer que o exército alemão não tinha perdido uma batalha, a não ser aquela batalha aérea contra a Inglaterra. Então você tinha noção naquele momento que o exército nazista era invencível, realmente eles pareciam invencíveis, você tinha toda uma ideologia por trás. Então os soldados alemães eles eram muito determinados, eles morriam basicamente protegendo um ao outro. Era um exército que realmente impunha medo pela determinação, um exército que impunha medo pela sua força. Então, evidentemente que o mundo estava a um fio de ser derrotado pelo nazismo. Então, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, você vai ter derrotas seguidas dos soviéticos, e você vai ter prisioneiros contados aos milhões, tanto que você não vai ter espaço para colocar prisioneiros de guerra, e eles vão acabar matando diversos soldados soviéticos, justamente porque não tinha espaço, não tinha comida para eles comerem, para os prisioneiros ficarem. Então eles acabavam matando mesmo porque não tinham o que fazer, mas não tinha espaço mais para ter prisioneiros de guerra, de tanto que os soviéticos foram derrotados. Moscou foi alcançada, entretanto você tinha uma resistência muito grande dos soviéticos. Os soviéticos também tentaram fazer aquela tática de cidade arrasada, terra arrasada, ou seja, eles iam destruindo as cidades ao longo do percurso alemão. E além disso, uma coisa muito importante foi o auxílio climático, ou seja, naquele inverno específico na União Soviética fez um frio muito forte, então as armas alemãs acabaram por parar de funcionar. Os blindados alemães tiveram muita dificuldade de passar pela neve, porque eram blindados que não eram feitos para andar em neve especificamente. Os aviões também tinham dificuldade de conseguir sobrevoar as regiões, então a União Soviética apresentou muita resistência. Além disso, a União Soviética é um território gigantesco, então você tinha uma demanda muito grande de soldados para conseguir preencher aquele território. Então foi algo que basicamente ofereceu muito esforço à Alemanha. Aqui você tem basicamente um mapa um pouco mais detalhado mostrando o domínio nazista sobre a Europa e o avanço aqui para a União Soviética. Vocês percebem aqui que o avanço já tinha ocorrido de uma forma bastante intensa na União Soviética aqui. Aqui novamente você vê a Europa continental inteira e até o norte aqui da África sendo dominado pelos nazistas. E agora vão começar os fatores complicadores para a Alemanha. O primeiro fator complicador foi a Itália. Mas você fala para mim, a Itália não era um aliado da Alemanha? Sim, porém a Itália tinha um exército ridículo e por isso a Itália, ao entrar do lado da Alemanha, acabou mais atrapalhando do que ajudando. A Itália entrou na guerra para obter vantagens territoriais, evidentemente, sendo um aliado da Alemanha, dominando a Europa, eles iam conseguir alguns pedaços de terra ali, iam conseguir vantagens, evidentemente, muitas riquezas. Mas, evidentemente, que nem tudo vinha de graça, então a Inglaterra exigiu que a Itália dominasse basicamente o Mediterrâneo, por ela mesma, para não dispersar tanto o exército alemão assim. Aí a Itália ela vai ser derrotada no Mediterrâneo pelos ingleses, a Itália vai ser derrotada na Etiópia, a Itália vai fracassar para conquistar o Egito, também na Inglaterra, a Itália vai ser expulsa da Líbia, depois a Alemanha vai ter que ir lá cobrir, e vai fracassar em submeter a Grécia, que era o único país que não havia ainda sido submetido pelo regime nazista. E uma história interessante é que a Grécia não tinha um exército formado, quem vai expulsar os soldados italianos da Grécia vão ser os próprios camponeses da Grécia, que vão jogar batatas no exército italiano, e por isso eles vão não conseguir submeter a Grécia. Uma história até engraçada mostrando a incompetência do exército italiano.
E a Alemanha ela vai ser obrigada a realmente dispersar forças, a tirar soldados das frentes de batalhas principais para conquistar a Grécia, Iugoslávia e manter ali basicamente o controle do Mediterrâneo, né? E fazer com que aquela região fosse protegida para que ninguém conseguisse invadir de forma continental a Europa. E o fator complicador 2 era a pobre infraestrutura soviética, ou seja, a Alemanha tinha dificuldades de invadir a União Soviética, porque a União Soviética era tão pobre que não tinha estradas, não tinha pontos de abastecimento, não tinha oficina de reparo, não tinha basicamente nada. Então a Alemanha realmente invadiu um maço gigantesco de terra. E como a Alemanha dependia muito dos seus veículos motorizados, principalmente dos seus blindados, a Alemanha não conseguiu fazer um avanço rápido, ela não conseguiu praticar a chamada Blitzkrieg, aquela guerra relâmpago. Por quê? Porque eles não conseguiam se locomover facilmente no território russo. Era um território que fazia muito frio, era um território que se não tinha neve, tinha lama, então era muito difícil locomover ali os tanques de guerra alemão. Só que mesmo assim, a Alemanha vai conseguir avançar muito bem pela Rússia e a Alemanha vai chegar até a cidade de Stalingrado. E Stalingrado vai ser basicamente o ponto máximo da Segunda Guerra Mundial. Caso a Alemanha dominasse essa cidade, a União Soviética basicamente ia se render, não tinha mais como resistir depois dessa batalha, caso a União Soviética perdesse. Tanto que essa é considerada a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial, foi realmente a batalha que definiu que rumo o mundo ia tomar naquele momento, e essa vai ser a primeira vez que a Alemanha vai ser derrotada. Por quê? Porque, evidentemente, eu falei para vocês diversas vezes, o povo eslavo-russo é muito orgulhoso. Eles não iam aceitar de maneira nenhuma perder para a Alemanha. Isso, evidentemente, que era uma humilhação enorme. A Alemanha ter invadido tanto já da União Soviética e ainda chegar basicamente no que era a capital da Rússia naquele momento e conseguir invadir, dominar a União Soviética uma vez por todas e dominar basicamente o mundo, né? O hemisfério inteiro, basicamente a Alemanha, caso derrotasse as tropas de Stalingrado. Então, houve realmente uma doação de vida e alma dos soldados do chamado Exército Vermelho. Então você vai ter essa quebra de invencibilidade do exército alemão. Vai ser a primeira vez que a Alemanha realmente vai ter uma derrota efetiva. Essa foi considerada a batalha mais sangrenta da história. Essa única batalha rendeu 2 milhões de mortos, basicamente 20% do que morreram na Primeira Guerra Mundial. Então foi um número de mortos muito alto para apenas uma batalha. E aí, pessoal, vai acontecer a chamada virada da guerra. Os Estados Unidos, para complicar mais a Alemanha, com esse avanço do Exército Vermelho, você vai ter a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vai abastecer os aliados novamente com equipamentos e armas. Os aliados estavam totalmente já exauridos economicamente, industrialmente, não tinham mais dinheiro para nada. Os Estados Unidos vai entrar e vai dar um fôlego novamente, de forma muito semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele vai entrar basicamente novo em folha na guerra e vai ajudar basicamente a fazer esse recuo alemão. Mas o mais importante disso nem foi os Estados Unidos entrar em si, foi realmente o avanço dos soviéticos. Os soviéticos conseguiram se recuperar, conseguiram fazer uma virada de jogo imensa em Stalingrado e começaram a fazer a Alemanha recuar na frente oriental. Ou seja, cada vez mais parte do exército alemão era deslocado para a frente oriental para tentar deter o avanço dos soviéticos. E isso enfraqueceu o resto da estrutura na Europa alemã. Você vai ter a recuperação aos poucos do norte da África, principalmente por ingleses e americanos. Logo que isso vai ser uma coisa gradativa, porque o domínio alemão estava muito enfincado naquele momento, tanto no norte da África quanto na Europa. E aqui você vai ter basicamente a formação, né, do chamado time, dos times gerais assim, que ficaram, né, na Segunda Guerra Mundial, aparentemente foram entrando nos países aos poucos. Você vai ter aqui basicamente a oficialização do que foi a Segunda Guerra Mundial. Você tem aqui em cima o eixo formado basicamente por Alemanha, Itália e Japão. Na prática era Alemanha na Europa e Japão na Ásia. Você tem aqui os aliados. Então, você tem os Estados Unidos, que tinha acabado de entrar na guerra, a França, que estava dominada, ou seja, a França que teoricamente pertencia ao eixo porque estava sob domínio nazista, a Inglaterra, que era a única resistência que existia na Europa em si, e os soviéticos, que realmente estavam empurrando os alemães de volta. Ou seja, quem efetivamente estava do lado dos aliados, a União Soviética e os Estados Unidos. Você vai ter
ter uma expulsão do eixo do norte da África, do eixo do norte da África, ou seja, o eixo vai ser expulso da África, efetivamente, a Itália principalmente vai ser expulsa do norte da África pelos ingleses e americanos, e a Itália vai ser invadida pelo Mediterrâneo. Mussolini vai ser deposto, aqui está Mussolini, depois ele vai ser assassinado, vão bater bastante nele, o rosto dele vai ficar desfigurado completamente, eles vão estender Mussolini para mostrar para todo mundo o que ele virou. Você vai ter a reconquista da Itália pelos aliados. Os alemães vão tentar montar um governo fascista no norte, eles não vão conseguir, vai ter uma guerra civil na Itália nesse momento, entre os aliados e os que apoiavam o regime fascista ainda. E na frente oriental você vai ter os alemães expulsos da União Soviética, basicamente a batalha voltando ali ao leste europeu novamente, e a União Soviética estava avançando cada vez mais e começou a dominar os Balcãs, começou a invadir ali a Europa Central, e os alemães perderam finalmente a Itália. O rumo que a guerra ia tomar parecia certo, a vitória dos aliados e a derrota alemã. E até que aconteceu o chamado Dia D. O Dia D foi uma operação militar muito grande, basicamente formada por todos os aliados, excluindo basicamente a União Soviética. Você teve a formação basicamente ali de um exército misto entre o Reino Unido, entre os basicamente soldados dissidentes da França e dos Estados Unidos, para conseguir recuperar a região da França e invadir continentalmente a Europa, para fazer duas frentes de guerra novamente, ou seja, uma frente ocidental e uma frente oriental. Aqui estão os números, né, que foram envolvidos nessa invasão aqui da Normandia. Evidentemente que foi uma invasão muito difícil de se fazer, porque os alemães sabiam que ia ocorrer essa invasão também na Normandia, então morreram muitos soldados mesmo nessa tentativa de invasão, porque evidentemente que a Alemanha reforçou muito em torno da Normandia aqui. Mas no dia D, o dia D foi um sucesso finalmente. Criou-se uma base continental, uma base terrestre, de onde você basicamente levaria o seu exército até Paris para conseguir libertar a França. Ao final do ano, a França, a Holanda e a Bélgica já estavam libertadas, e a guerra realmente estava se aproximando já do território alemão, estava se aproximando do fim. E você vai ter o cerco ao território alemão, ou seja, todos os aliados vão estar envoltos simplesmente do território alemão. Berlim vai ser capturada pelos soviéticos, então é importante dizer que quem derrotou a Alemanha efetivamente foram os soviéticos, foram o exército vermelho. Então você vai ter uma propaganda comunista muito forte em relação a que os soviéticos que venceram o terrível terror nazista, venceram o exército invencível. Então você tem bastante comunismo saindo muito forte da Segunda Guerra Mundial, justamente por essa propaganda que os soviéticos que venceram os nazistas. E aqui, pessoal, nós temos uma imagem mostrando basicamente os aliados, né, destruindo aqui o símbolo nazista, ou seja, os aliados unidos conseguiram finalmente derrotar a Alemanha. Aqui Estados Unidos, França, aqui em cima Inglaterra, e aqui a União Soviética não apareceu muito bem.